Olá pessoal, tudo bem? Eu vou aproveitar esse espaço aqui para falar sobre algumas dúvidas que alunos meus têm sobre a terapia de reposição hormonal e que fazem as perguntas ali para mim e que eu acho interessante porque muitas vezes dessas perguntas acabam respondendo a outras perguntas de outras pessoas. Então a primeira de hoje é a seguinte: Alan, posso te perguntar uma coisa? Como você diferencia entre uma paciente usar gestrinona e outra progesterona? Porque eu estou com uma paciente que está com sintomas de menopausa, estava em uso de progesterona oral, estradiol e testo creme e não sentiu melhora e acabou interrompendo. É uma paciente com obesidade e já tem um histórico de endometriose. Então, uma paciente como lista de problemas, ela tem menopausa e os seus sintomas da menopausa, ela tem obesidade, ela tem endometriose. Além disso, ela deve ter algum risco cardiovascular e não sabemos quanto tempo ela tem de menopausa, pois sabemos que existe uma janela de oportunidade onde iniciar o tratamento leva mais benefícios do que riscos. Então essa informação é importante. Quanto tempo tem que ela entrou na menopausa para se iniciar a terapia de reposição hormonal? Outro fato importante é avaliar o risco cardiovascular que essa paciente tem. Sabemos que mulheres na menopausa e com obesidade têm um risco maior de ter doenças arteriais coronarianas. Isso pode levar a um maior risco de tromboembolismo venoso, de infarto agudo do miocárdio e de AVC, acidente vascular cerebral. Por isso, antes de se iniciar uma terapia de reposição hormonal, é importante saber quais são os fatores de riscos dessa paciente, tá? Passe para o lado que estarei falando mais sobre esse assunto. Primeiro vamos falar da gestrinona. A gestrinona é um esteroide sintético com propriedades antiestrogênicas e androgênicas, comumente usado no tratamento da endometriose, que é o caso que essa paciente tem, e também para caso de miomatose uterina, tá bom? No entanto, como todos os medicamentos, a gestrinona tem contraindicações que devem ser consideradas antes de se usar. E as contraindicações são gravidez e amamentação, que obviamente não é o caso dessa paciente que está na menopausa, mas ele é contraindicado porque durante a gravidez a gestrinona pode ter o potencial, por ser androgênico, de virilização do feto feminino, tá? Segunda contraindicação, distúrbios hepáticos, doenças hepáticas e disfunção hepática, como aumentos das enzimas hepáticas, TGO e TGP, devem ser evitados o uso da gestrinona. Essa paciente tem obesidade, talvez ela tenha uma disfunção hepática, que seria a esteatose hepática, tá? Então, se a paciente tiver esteatose hepática devido à obesidade, ela também teria uma contraindicação para o uso da gestrinona. Distúrbios tromboembólicos, pessoas com história ou predisposição a eventos tromboembólicos devem evitar o uso da gestrinona. Inclusive, no vídeo anterior, eu mostrei uma relação interessante da simvastatina, principalmente a rosuvastatina, diminuindo o risco de trombose em pacientes usuárias de terapia hormonal. Porém, essa terapia hormonal foi feita com estradiol e progesterona e não com gestrinona. Então, se é uma paciente com obesidade, ela tem um maior risco de tromboembólico, então também não indicaria a gestrinona para esta paciente. Quarto, distúrbios cardiovasculares. Pacientes com doenças cardiovasculares ou fatores de risco significativos como a própria obesidade, pressão alta, arteriosclerose devem utilizar ou evitar o uso da gestrinona, porque a gestrinona, por ser um hormônio androgênio, ele pode ali piorar o perfil lipídico e aumentar o risco cardiovascular dessa paciente. Óbvio, como quinto lugar, temos câncer dependente de hormônio, já que existem poucos estudos mostrando a utilização da gestrinona em pacientes com histórico de câncer, tá? Apesar de que existe um estudo mostrando a diminuição do câncer de colo uterino em pacientes usuárias ali da gestrinona, mas são artigos pequenos, tá? Uma outra contraindicação é se essa paciente tem algum sangramento vaginal não diagnosticado,
ou seja, de causa desconhecida, pacientes com sangramento anormais, sem identificação da causa, não deve usar também a liagestrinona. Uma outra contraindicação é porfiria, tá? Que está associada a distúrbios ali hemáticos, tá? Que a gestrinona pode piorar. E, por fim, diria, existem outras contraindicações, mas uma que precisa ser avaliada é se a paciente tem uma pressão arterial que não está controlada. Nesse caso também estaria contraindicado o uso da gestrinona. Então, como conclusão, nós temos uma paciente com menopausa, obesidade, aumento de risco cardiovascular e endometriose. Para esta paciente, eu consideraria o uso da progesterona oral micronizada, tá? Essa progesterona também deve ser associada ao uso de simvastatina. Mas o mais importante para esta paciente, além de usar medicações, de repente, não hormonais para alívio dos sintomas dela, é fazer um tratamento para diminuir os riscos cardiovasculares dessa paciente, como melhorar o perfil lipídico, tratar a obesidade, melhorar a atividade física, alimentação, todos para promover um movimento de uma melhor saúde e de um efeito menos inflamatório a nível sistêmico, para que os hormônios, ao serem utilizados, efetuem e tenha o menor risco significativo possível para essa paciente.